Está no ar mais uma edição da TV Rally. Essa que é a última semana de trabalho de campo, nossas equipes, elas que estão lá no Mato Grosso do Sul e no Paraná, e domingo encerra esses trabalhos de campo. E lembrando para vocês que na semana que vem nós temos o nosso evento de encerramento da Etapa Milho. E vai ser um evento bem bacana, porque a gente vai trazer não só a visão do Rally da Safra, do que a gente viu em cada uma das regiões produtoras, mas a gente vai ter opinião também de representantes das cooperativas, das regiões pelas quais a gente passou. Então vai ter um debate intenso sobre condição de cada uma das regiões, com informação muito relevante para vocês. Para se inscrever é fácil, está na descrição do vídeo ou no próprio site do Rally da Safra, então não deixe de participar. Para vocês não ficarem tristes, para o programa de hoje a gente preparou uma série de informações legais, nós vamos ter alguns relatos dos nossos técnicos lá do Mato Grosso do Sul e do Paraná também, para contextualizar um pouco melhor essa safra. Então fiquem ligados que a TV Rally está começando. Vamos começar o programa de hoje, então, falando do roteiro das últimas equipes do Rally da Safra que estão em campo. E quem traz esse roteiro pra gente é a Luísa. Vamos dar uma olhada. Estamos chegando ao fim de mais uma etapa do Rally da Safra 2021. Os nossos técnicos passaram as 3 últimas semanas avaliando as lavouras de milho segunda safra. E agora a gente atualiza os roteiros da expedição. Na quarta-feira, os nossos técnicos chegaram ao Paraná. A equipe 25 se deslocou até Guaíra, enquanto a equipe 26 seguiu até Assis Chateaubriand. Hoje, seguem em solo paranaense. A equipe 25 se desloca até Toledo e amanhã, sexta-feira, segue até Ubiratã. Os técnicos da equipe 26 chegam hoje, quinta-feira, a Goiôerê. Amanhã, se deslocam até Campo Mourão. O ponto final das nossas equipes é Maringá, onde chegam no sábado. E assim, a gente finaliza a etapa de campo que avaliou as lavouras de milho segunda safra no Rally 2021. Luísa, obrigado aí pelas informações e vamos aproveitar esse momento para dar uma olhadinha aqui nos números do Rally, essas que são as últimas equipes. Bom, chegamos a 57 mil quilômetros, quem sabe aí mais esse restinho de semana a gente bata os 58 mil. Nossas 24 equipes então já foram para o campo, vão acabar agora domingo esse trajeto. Temos na etapa milho 450 lavouras amostradas, olha só, muita informação boa aqui para alimentar nossa base de dados e transformar isso aqui em informações para vocês. O que mais? Mais de 500, passamos 500 municípios visitados, 97 reuniões, ó, dá tempo de batermos 100 também. E um dado que a gente colocou novo aqui, ó, foram os Rally da Safra Talks, que são os eventos que a gente realizou por meio do Instagram, conversando com cada um dos patrocinadores. Inclusive, eu acabei de fazer um agora com a Fosagro, esse número já vai bater os 5 programados. Vamos para o campo agora? Vamos então falar com os nossos técnicos que estão lá em Toledo, no oeste do Paraná, e vão contar um pouco para a gente o que eles viram ao longo da semana. E quem traz essas informações é a nossa dupla dinâmica, Gildomar e Adriele. A região sul do Mato Grosso do Sul foi uma das mais afetadas pelo clima seco e chuvas irregulares. Avaliamos lavouras de 10 até 120 sacas por hectare. Algumas ainda estão na fase de pendoamento, como essa aqui. Uma unanimidade é o porte baixo em todas elas, o que compromete muito o potencial produtivo. Com relação às espigas que encontramos, boa parte delas tem o porte pequeno e apresenta falhas na polinização. E além disso, encontramos muito ainda a presença de chupeta. Todos esses fatores indicam a presença de falta de chuva tanto no período de polinização quanto no enchimento de grão. Com relação às regiões avaliadas, a região de Dourados foi uma das mais afetadas. Já a Maracaju e Sidrolândia encontramos lavouras de 40 até 80 sacas por hectare. As regiões de Ponta Porã e Amambaí receberam um pouco mais de chuva. Isso fez com que as lavouras ficassem com uma média entre 60 e 100 sacos por hectare. Mas essa falta de chuva no Mato Grosso do Sul prejudicou muito a fitossanidade das lavouras. Nós encontramos uma alta incidência de cigarrinha, embora um pouco menor do que o Rally encontrou no Mato Grosso e também no Goiás. Mas ainda assim encontramos numa pequena parcela das amostras o enfesamento do milho. É alta também a incidência de lagarta do cartucho nas lavouras.
e algumas com sérios problemas para os produtores. Quando falamos em doença, vale ressaltar a alta incidência de mancha branca. É isso aí, pessoal. A equipe 25 segue na rota, entrando no Paraná para realizar as avaliações na região norte e oeste do estado. Até lá! Vamos emendar já outro relato, que agora é do Pablo, que fala lá de Assis Chateaubriand. Essas duas equipes, na verdade, que estão no Paraná agora, já percorreram todo o sul do MS, então tem bastante informação interessante. Fala aí, Pablo. Esta semana, a equipe 26 do Rally da Safrinha está percorrendo o Mato Grosso do Sul. Percorremos toda a região sul, partindo desde Dourados, Rio Brilhante, até a divisa com o Paraná, em Guaíra. E a situação encontrada foi um pouco diferente do que a gente esperava. Fomos surpreendidos negativamente pela condição das lavouras. As lavouras estão variando de uma situação de ruins a muito ruins, com algumas exceções, algumas micro-regiões com uma condição média de produtividade e de padrão de estande de plantas. Observamos lavouras com uma má formação de estande. Observamos plantas pequenas, mal formadas, lavouras com pouca planta, lavouras muito irregulares. A condição do estado está realmente abaixo do que a gente esperava. A formação das espigas também apresentam alguns problemas. Essa é uma espiga que demonstra a média mais ou menos das lavouras que a gente encontrou no estado. Uma grande formação de grãos abortados da chupeta e uma formação de grãos pequenos e irregulares em toda a espiga. Algumas lavouras mais falhadas apresentaram uma grande quantidade de abortamento de grãos, então não houve nem a formação da espiga inteira. Com relação a pragas, encontramos uma grande presença de cigarrinhas. Essa praga está merecendo destaque porque praticamente todas as lavouras amostradas tinham a presença desse inseto, o que pode trazer algum problema na hora da colheita, além do enfesamento que já foi observado em várias lavouras. Pablo, obrigado aí pela sua participação. De fato, cada vez que a gente vai para campo, a gente vê que a situação é mais complicada ainda. E essa é a importância do Rally da Safra, né? De fazer uma avaliação de safra, indo a campo, avaliando aquelas 450 lavouras que a gente já mostrou para vocês e trazendo essas distintas realidades, né? Algumas lavouras, por exemplo, que sequer foram polinizadas em função da seca, outras que foram polinizadas, mas não conseguiram encher grãos, e outras que têm algum desempenho aí, vamos dizer, razoável, porque bom, a gente encontrou muita pouca coisa nessa safra. Vamos aproveitar esses dados, trabalhar com eles assim que as nossas equipes chegarem e dia 24 então a gente traz esse resultado final de estimativa para essa safra. Bom, vamos agora então para um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouquinho sobre crédito agrícola. São os melhores momentos do Rally da Safra Talks que a gente realizou com o Ricardo França do Santander. Não sai daí que ainda tem mais. O campo já vem pensando novo faz tempo. Fazendeiro virou empreendedor, empresário rural e agrônomo virou gerente. Tanto que o Santander tem 300 agências com equipes especializadas em agronegócio e com produtos únicos, como crédito pré-aprovado por 1 ano, renovável por mais 12 meses e pagamento de acordo com a sua produção. O Santander trabalha por quem trabalha no campo. Santander. Hoje em dia, cada vez mais pessoas optam por ter uma nutrição de alta qualidade. Metais pesados contidos nos produtos alimentícios são perigosos para a nossa saúde. Esses metais pesados, como o cádmio, podem entrar em nosso organismo através de alimentos que contêm ingredientes vegetais cultivados usando fertilizantes com alto teor de impureza nocivos à saúde. O selo Green Label é uma garantia de que o fertilizante fosfatado selecionado é de alta qualidade e que contém menos que 5 mg de cádmio por quilograma de pentóxido de difósforo, o P2O5. Dos fertilizantes até os produtos finais, nosso selo Green Label indica imediatamente produtos de alta qualidade. Estamos de volta com a TV Rally agora para falar um pouco sobre crédito agrícola. Na semana passada a gente teve uma edição do Rally da Safra Talks que participou o Ricardo França, que é superintendente comercial de agronegócio do Santander. E a gente debateu um pouco esse tema tão interessante, né, tão atual, que são as mudanças que aconteceram no sistema de crédito agrícola brasileiro, com taxas de juros muito mais baixas, com uma oferta de crédito muito maior. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos. E um dos momentos também muito interessantes dessa safra, Ricardo, diz
respeito justamente ao momento do crédito agrícola, né? Porque também é um momento único que a gente está vivenciando. Se lá em 2014, 2016, a gente tinha taxas de juros, a taxa Selic de 14%, nós estamos vivenciando agora 2021 com taxa de juros de 3,5%, foi até menos que isso até o mês passado, estamos com 3,5%. E isso traz uma mudança em termos da dinâmica da agricultura brasileira muito grande, né? Porque antes a gente dependia muito do crédito oficial, dos recursos controlados, para a gente ser competitivo, né? Conseguir captar um recurso barato. E hoje não, hoje a gente sabe que o recurso que o banco está fornecendo, inclusive o recurso que vem da tesouraria do banco, é um recurso que vem barato, que vem competitivo, e isso gera uma mudança gigantesca, porque tem mais recurso e mais gente colocando grana, investindo no agro. Conta pra gente aí, Ricardo, como é que vocês avaliaram também toda essa mudança que está ocorrendo aí no cenário de crédito agrícola do Brasil? André, é um momento de bastante expectativa, né? A gente chegando aí ao final do ano safra, né? E naquela expectativa do próximo ano safra, né? E assim, mas cara, eu não acredito que nada de muita coisa mude, tá? Eu acredito que nós estamos com alguma dificuldade de orçamento. Eu acho que por isso que está demorando um pouco para divulgar esse novo plano safra, né? Tinha sido marcado para o começo de junho e até agora a gente não viu. Mas assim, cara, os bancos estão fazendo a parte muito bem feita, né? A gente vinha aí sempre de recursos direcionados sendo elevados e agora, de algum tempo para cá, a gente vem já reduzindo essa participação dos recursos direcionados por conta que as linhas dos bancos estão muito competitivas, né? Coisa que a gente sempre falou aqui, né? Quando a gente olha para os grandes players, eles acabam tendo acesso a linhas estruturadas, renda fixa, que faz muito sentido, né? E também aqui no agrovarejo idem, nós temos muitas linhas, que é a nossa famosa CPR, que o mercado conhece muito bem, né? Que é uma linha que a gente consegue ser muito competitivo, principalmente nas linhas de curto. Quando a gente olha a linha para um ano, que é a linha que faz muito sentido, que é o custeio, né? A gente consegue ser muito parelho com as taxas de recursos direcionados. Claro que a gente vem incentivando muito forte as linhas de recursos direcionados aqui no banco. Tá? E a linha de Pronamp, André, que é uma linha que assim, a gente sempre trabalhou muito bem, a gente faz a alocação dessa linha 100% e muitas vezes a gente ainda capta no mercado de alguns bancos públicos que não alocam 100% dessa linha. Então, assim, os bancos particulares vêm com muita força nas linhas de recursos livres, com estruturas diferenciadas, com estruturas mais simples para incentivar o agro, cara. Eu acho que esse é o ponto, né, Ricardo? Porque a partir do momento que a gente tem uma taxa de juros baixa e os bancos privados conseguem ser competitivos, a gente passa também a ter formas de financiar a agricultura mais criativas, né? Porque, querendo ou não, a gente pensar esse negócio do plano safra, né? Plano safra, e pensar uma safra só, quando a gente está lá operando o dia a dia da fazenda e a gente está fazendo uma correção, por exemplo, de solo, ou trabalhando o perfil de solo, é um investimento que a gente está trabalhando para 3, 4, 5 anos. E você pensar, né, o plano safra, que é só uma safra, ela limita muito essa visão de mais de longo prazo. E daí que fica interessante, porque os bancos privados acabam conseguindo trazer também uma pegada um pouco diferente, no qual você, por exemplo, oferece um crédito que você pode renovar ele com mais facilidade, que tem um prazo um pouco maior. Então a gente vê isso com bons olhos também, porque a gente não fica tão amarrado, né? E como você falou, os bancos privados estão aproveitando esse momento também de crescimento do agro para colocar recursos no agro, que é um setor hoje que, vamos lá, se tiver que fazer uma aposta, quem que aposta? Eu vou apostar no agro também, não é isso? Eu estava vendo aqui uns dados do Bacen de liberação dos recursos dessa safra, né? E a gente já está lá com 233 bilhões de reais liberados aí do plano safra passado, né? E a gente está muito próximo, né, já de chegar aos 236 bilhões, que era a meta, né? Então agora junho, que é o último mês,
certamente a gente vai bater. E um dado que você estava trazendo lá, que eu até trouxe alguns números aqui para ilustrar, diz respeito aos recursos direcionados, né, ou não controlados, que tem aumentado muito sua participação. Hoje ele já corresponde a 43%. Então, de fato, é uma mudança muito grande, né, no cenário de fomento de crédito que a gente tem hoje, porque a gente depende cada vez menos do governo. E daí talvez o crédito do governo, né, Ricardo, fica mais direcionado também para atividades que necessitam mais esse crédito, ou para perfis de produtores que demandam mais também essa assistência do governo, até para você poder montar a política agrícola, né? André, é um número bem significativo esse que você trouxe, né? Tá faltando muito pouco aí para a gente chegar, né, naquele número que você falou, que é o número que a gente fecharia o ano safra, né? E a gente vem com o mês de junho muito forte aqui no banco, muito forte. Como eu já havia te falado, né? A gente mudou o modelo de atendimento aqui. Eu acabei assumindo aqui a estrutura do varejo do banco, né? E a gente montou uma estrutura focada para o produtor, tirando de dentro das nossas agências, né? E a gente mostrando para o produtor realmente a especialidade. E assim, poxa, André, a gente está com o BNDES praticamente fechado desde novembro, dezembro, se eu não me recordo, né? E assim, se nós não nos reinventássemos, a gente podia estar aqui agora chorando e falando, poxa, quando vai voltar os recursos, né? Então, assim, nós criamos estruturas para atender o produtor e para dar continuidade nisso. Tanto que, assim, foi até, né, as próprias revendas têm comentado conosco, assim, poxa, nós não estávamos preparados para uma demanda tão grande e que vocês apoiassem nesta demanda. Tanto que nós ficamos aí uns 2, 3 meses com as revendas com dificuldade de entregar o equipamento. De tanto negócio que nós fizemos. Cada vez mais, nós já somos hoje 50% do recurso destinado aos produtores com a tesouraria dos bancos privados mais os bancos públicos. Olha só. Né? E eu acredito que assim, isso não tem mais volta. Se nós mantivermos a economia do jeito que a gente vem trabalhando, com essa estabilidade na taxa de juros, por mais que a gente já veja aí a curva um pouquinho maior para os próximos anos, mas nada que comprometa, né, a última linha para a gente fazer as operações terem sentido para os produtores. Eu acredito que isso não tem mais volta, tá, André? Eu acredito que, como você mesmo mencionou, eu acho que o governo poderia, sim, reforçar o direcionamento para os menores, né? E deixa que esse mercado se equaliza aqui dos médios para os grandes. Eu acredito que isso não tem mais volta, tá? Ricardo, obrigado aí pela sua participação, papo de responsa aqui na TV Rally. Bom, assim a gente encerra então mais um episódio, lembrando que semana que vem a gente tem o evento de fechamento da Etapa Milho. Corre lá e se inscreve para esse evento. Um grande abraço!